Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo, mas o importante é assistir. Se o professor Bruno Aguiar está passando por aqui, significa que vamos ter mais uma aula de história. Isso mesmo. História, professor? Não, matemática. E na aula de hoje, o nosso conteúdo é conjuntos. Bora lá? Nós vamos dar uma olhada hoje em alguns conteúdos muito importantes que falam sobre conjuntos, uma ideia do que é um conjunto. Então, para a gente começar, vamos com o problema inicial. Então, imagine que você está jogando Pokémon Unite e uma das atividades para desbloquear novos personagens é classificar os seus Pokémons em grupos de semelhança. Nós podemos definir diversas formas para classificar eles, como as habilidades, a família de poder, espécie, cor, tamanho. São inúmeras as possibilidades. Na sua galeria você tem os seguintes Pokémons disponíveis. Então tem o Lucario, o Pikachu, o Charizard, o Crustle, esse amarelinho que eu nunca sei o nome dele, o Eldegoss, o Talonflame e o Venusaur. São esses Pokémons que nós temos. Nós temos então 8 Pokémons disponíveis na minha galeria e a atividade para ganhar a pontuação, a nova skin, o que seja, é classificar eles por meio de famílias, grupos. Como que nós vamos classificar esses Pokémons? Eu vou sugerir para vocês uma forma de classificação e vocês podem trabalhar depois, pausa o vídeo e dar uma olhada em outras formas de classificação e outras formas de pensar eles, agrupá-los. Então vamos considerar a forma de classificação a cor dos Pokémons. Por exemplo, personagens que possuem a cor amarela no seu corpo vão para um lado, e personagens que possuem a cor azul dos seus corpos vão para um outro grupo de classificação. Então aqui a gente tem personagens que possuem a cor amarela. Esse primeiro Pokémon, que eu nunca lembro o nome, tem o Pikachu, que ele é todo amarelinho, o Charizard, que ele é amarelo, o Crustle, que tem essa faixa amarelinha. Nós temos esse daqui, que a partezinha de cima dele é amarela. Esse que o pezinho dele é amarelo. Aqui a gente tem o Lucario, tem a cintura amarela. E o Venusaur, a gente tem o miolo da flor dele amarelo. No outro grupo, nós vamos estipular os Pokémons que têm a cor azul. Então aqui o Lucario tem azul no seu corpo, o Venusaur tem no corpo, esse aqui tem nas flechas e o Charizard tem na asa. Dividimos já em dois grupos, um grupo que tem amarelo no corpo e um grupo que tem azul no corpo. Essas coleções, então, o que isso significa? Esses grupos que nós juntamos com as características, o que isso vai significar para a gente em termos de conjuntos? Vamos ver o que está escrito ali na definição. Ao obtermos coleções de objetos classificados a partir de certa característica, nesse caso a cor dos Pokémons, estamos formando conjuntos. Então, quando a gente organiza objetos em grupos de características semelhantes, a gente tem conjuntos. Cada objeto do conjunto é denominado elemento do conjunto. Então, cada um desses Pokémons que está compondo um dos conjuntos, ele pode ser chamado de elemento do conjunto. De maneira geral, os conjuntos são nomeados com letras maiúsculas. Então vamos transformar esses nossos grupos de Pokémons que a gente definiu a partir de cores em conjuntos propriamente dito. Nós temos algumas formas de representar ou de apresentar um conjunto. Podemos apresentar um conjunto de algumas formas, por exemplo, a representação entre chaves, que é essa primeira que a gente vai ver, a lei de formação do conjunto, que a gente vai ver no próximo slide, na próxima página, e o diagrama de Venn, que é uma forma gráfica de representar um conjunto. É a forma mais usual e a que normalmente mais aparece em exercícios e problemas que vocês vão ver ao longo do curso e em livros, em vestibulares, Enem e tudo mais. Então vamos ver essas representações dos conjuntos obtidos com os nossos Pokémons. Fazendo entre chaves, a gente tem o primeiro conjunto, que é o conjunto dos Pokémons amarelo. E eu coloquei ali amarelo, em letra maiúscula, o nome do nosso conjunto. Nesse conjunto está o Zeraora, que é aquele que eu nunca lembro o nome, o Pikachu, o Charizard, o Crustle, o Eldegoss, o Talonflame, o Lucario e o Venusaur, que a gente já tinha separado antes a partir dos que tinham a cor amarela no seu corpo. Nós temos o conjunto azul, que são formados pelo Zeraora, que tem o azul no corpo, o Lucario, o Venusaur e o Charizard. Então a gente definiu já os nossos dois conjuntos pela primeira apresentação ou primeira representação, que é entre chaves. Vamos dar uma olhada agora na próxima forma de representar ou apresentar um conjunto, que é a partir da sua lei de formação. Então nós vamos escrever o que esse conjunto representa. O conjunto amarelo, por exemplo, ele vai ser o conjunto dos Pokémons disponíveis na minha galeria, tal que os Pokémons possuem a cor amarela no seu corpo. Então eu estou dando a lei de formação desse conjunto. O que vai fazer esse conjunto ser um conjunto? E o azul são os Pokémons disponíveis, tal que os Pokémons possuem a cor azul no seu corpo.
E a terceira forma de apresentar ou representar um conjunto, né, conjuntos, é através do diagrama de Venn. O que a gente vai fazer? No diagrama do lado esquerdo, esse que está em amarelo, ali com a bordinha amarela, representa o conjunto dos pokémons que tem a cor amarela no seu corpo. Ali eu listei todos os pokémons com base no que a gente já tinha visto antes, do que a gente já tinha definido. Volta o vídeo e olha quais são os pokémons que estão ali, ou pause e dá um zoom ali para você ver qual é o pokémon bem certinho. E no diagrama azul, esse círculo azul, né, essa elipse azul no caso, tem os pokémons que possuem a cor azul no seu corpo. Então a gente tem uma representação gráfica desses conjuntos. E aí a gente vai para um conteúdo que é bastante importante na hora de analisar um conjunto, a teoria dos conjuntos, que é verificar se os elementos pertencem ou não pertencem àquele conjunto. Quando o objeto é elemento do conjunto, dizemos que ele pertence ao conjunto. Por exemplo, o Crustle, esse Ezinho que tem ali, né, que significa pertence a, então o Crustle pertence ao conjunto amarelo e o Venusaur pertence ao conjunto azul. Quando o objeto não é elemento do conjunto, dizemos que não pertence ao conjunto. Por exemplo, o Pikachu não pertence ao conjunto azul e o Crustle não pertence ao conjunto azul. Também, com os conjuntos, nós podemos fazer algumas operações entre os conjuntos. Vamos dar uma olhadinha em quais são essas operações e o porquê que elas são úteis e por que a gente trabalha elas. A primeira das operações é a união entre conjuntos. Quando você ouve a palavra união, a primeira coisa que a gente imagina é colocar todo mundo junto. Unir é colocar tudo junto. Então, a união de dois conjuntos será um terceiro conjunto, ela vai gerar um terceiro conjunto, formado por todos os elementos que pertencem ao primeiro e ao segundo. Então, a gente vai pegar todos os elementos do primeiro, todos os elementos do segundo, juntar todo mundo e fazer um terceiro conjunto, que é o de união. Vejamos exemplos utilizando o diagrama de Venn. Então, a gente vai pegar todos os pokémons do conjunto amarelo, todos os pokémons do conjunto azul, juntar eles, e aí nós vamos ter o amarelo união com o azul. Esse Uzinho, assim, essa ideia de U para cima significa união. A próxima operação que a gente tem entre os conjuntos é a interseção. A gente vai interseccionar ou interseccionar os conjuntos. A interseção de dois conjuntos será um terceiro conjunto, novamente um conjunto novo, formado pelos elementos que pertencem ao primeiro e ao segundo simultaneamente. Tem que ser os elementos que pertencem ao primeiro e ao segundo no mesmo tempo. Vejamos o exemplo. Então, a gente tem aqui os elementos do primeiro conjunto e os elementos do segundo conjunto. Nós vamos analisar, temos elementos do conjunto amarelo e do conjunto azul. Nós vamos analisar quais elementos que pertencem ao conjunto azul e ao conjunto amarelo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o Charizard, ele pertence ao conjunto azul porque nas asas dele tem a cor azul, e ele pertence ao conjunto amarelo porque o corpo dele é amarelo. Então, o Charizard vai para o nosso conjunto interseção, que a interseção é formada por esse U virado. Então, seria amarelo, interseção azul. Assim vocês vão fazendo com todos. O Venusaur, o Lucario e aquele que eu sempre esqueço o nome também, que você deve já estar quase decorando o nome dele de tanto que eu sei. E a última das operações que nós vamos trabalhar hoje nesse vídeo é o complementar. Nós vamos chamar de complementar do conjunto B em relação ao conjunto A, o conjunto C, um terceiro conjunto, que possui todos os elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Representados, então, o C vai ser A menos B. Vai ser um terceiro conjunto, o complementar de B em relação a A, vão ser todos os elementos de A que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Para que seja, prestem atenção que isso é muito importante. Para que seja possível determinar o conjunto complementar de B, B precisa estar contido em A, ou seja, todos os elementos de B precisam estar dentro de A. Vamos dar uma olhada. Então, os 4 elementos do conjunto azul estão dentro do conjunto amarelo. Significa que o conjunto azul é um subconjunto do conjunto amarelo, ou ele está dentro do conjunto amarelo, né? O conjunto amarelo contém o conjunto azul. Então, para a gente saber qual vai ser o complementar do conjunto azul em relação ao conjunto amarelo, nós vamos pegar todos os elementos que pertencem ao amarelo, mas que não pertencem ao azul. O importante é você entender que todos os que têm a cor amarela, mas que não têm a cor azul, vão ser o complementar do conjunto azul. Espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido compreender. Vai pausando o vídeo, vai fazendo as atividades que eu propus. Nos vemos em breve. Até mais!